Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças sociais que aconteceram em Roma, muito pela pressão popular e pelas mudanças que foram acontecendo em Roma a partir do século V, século IV a.C. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para assistir, nós temos vários assuntos, vários vídeos. Fique à vontade. Curta e comente nesse vídeo e em outros que você gostar. Compartilhe com seus amigos, que isso ajuda demais o crescimento do canal. A partir do século V a.C., com o estabelecimento da República, começou a ter um aumento populacional muito grande. O número de plebeus também subiu num nível enorme. Isso garantiu um aumento nas atividades econômicas, e com esse aumento dessas atividades econômicas, os plebeus passaram a ter maior importância econômica nesse cenário. Em 494 a.C., vendo esse cenário de mudança, muitos plebeus da cidade de Roma se retiram da cidade e falam que não vão defender a cidade enquanto as pessoas enquanto eles não puderem participar da vida política na República. Isso aqui é uma porcaria! Isso vai gerar um problema, porque Roma precisava dos seus plebeus para compor o exército para defender Roma caso ela fosse atacada. Então eles resolveram aceitar as demandas, e no ano seguinte, em 493 a.C., é criado o Tribunato da Plebe, que era também uma outra assembleia na qual os plebeus poderiam participar e garantir uma série de propostas e mudanças para a sociedade romana para garantir as melhorias na vida da população. No Tribunato da Plebe, você elegeu os tribunos da plebe, que eram os candidatos eleitos, que no primeiro Tribunato da Plebe eram 2, mas com o passar do tempo, por exemplo, na época do Júlio César, você tinha 10 tribunos da plebe. Então, esses indivíduos eleitos pelos plebeus, era uma assembleia que eles tinham poder de veto também sobre as decisões do Senado. Então, era mais uma assembleia nesse debate político. E o Tribunato da Plebe vai garantir uma série de leis e uma série de mudanças na sociedade romana que vão garantir a melhoria da vida das pessoas, dos plebeus. A primeira mudança vai ser em 450 a.C., onde você vai ter a criação da lei das 12 tábuas. O que significava a partir disso? Que a lei não podia ser mexida, que a lei, uma vez escrita, aquilo que está escrito é o que vale. Em 445 eles aprovam a lei Canuleia. Essa lei permitia o casamento entre plebeus e patrícios. Em 367 eles vão aprovar a lei Licínia. Isso vai acabar com a escravidão por dívidas, ou seja, a partir daquele momento só seriam permitidos escravos que tivessem sido prisioneiros de guerra. E também essa lei determinava que pelo menos um dos 2 cônsuls deveria ser plebeu. Então isso garantia também um acesso aos mais altos postos da República. No ano seguinte, em 366 a.C., ocorre a primeira eleição de um plebeu para o mais alto cargo da República, que era o cargo de cônsul. Em 300 a.C., aprovou-se a lei Ogúnia, que vai ser uma lei que permitia que os plebeus se tornassem sacerdotes. Em 287 a.C., aprova-se a lei Hortência, que as decisões da Assembleia do Povo e do Tribunato da Plebe se tornassem leis após uma votação coletiva, ou aquilo que ficou conhecido como plebiscito, uma consulta ao povo, uma consulta à plebe, plebiscito. Entre esses tribunos da plebe, 2 ficaram extremamente famosos por tentar alterar a estrutura econômica de Roma. Eles serão 2 irmãos, o Tibério Graco e o Caio Graco. O Tibério foi eleito para o cargo de tribuno da plebe em 133 e ele vai propor uma reforma agrária de desapropriação das terras públicas e divisão dessas terras entre os plebeus e os camponeses para que esses se tornassem pequenos proprietários. Isso vai gerar um descontentamento principalmente entre os patrícios no Senado e rola uma conspiração e ele é assassinado, o seu projeto não vai para frente. E o seu irmão, 10 anos mais tarde, ele vai se tornar um tribuno da plebe também como ele, o Caio. E o Caio vai propor a lei frumentária, que era uma lei que determinava a venda do trigo para pessoas que fossem consideradas pobres, fosse abaixo do valor de mercado.
É uma pena, né, que a gente não aprendeu isso com os romanos também, né? É verdade. O Caio Graco tentou reviver a proposta da reforma agrária, não da forma que o seu irmão tinha proposto, mas ela nunca foi aprovada porque isso desagradava tanto aos patrícios como ao Senado. E pensando já um pouquinho o contexto, juntando aquilo que a gente falou no vídeo passado sobre as conquistas e a entrada de escravos nessa sociedade, você vai ter um processo de resistência à escravidão, e essa vai ser uma grande mudança na sociedade romana, porque a partir disso você tinha escravos em toda a economia. Então você tinha escravos que faziam trabalho agrícola, pecuária, trabalhos urbanos, então carregadores, auxiliares na construção civil, auxiliares de ferreiro e até escravos domésticos. Você também tem o caso famoso dos gladiadores, que eram escravos que lutavam em arenas de combate. Óbvio que a arena mais famosa foi o Coliseu, que foi fundada já na época do Império Romano, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Quanto mais conquistas territoriais Roma tinha, mais escravos entravam na economia. E com o passar do tempo, a partir ali do século II a.C., a economia romana começou a ficar dependente das conquistas. Então o Império precisava de mais gente escravizada, o Império precisava de gente sob seu domínio para a economia girar. Isso vai levar, por exemplo, a uma revolta de escravos que vai durar 4 anos, entre 136 e 132, na ilha da Sicília. Essa revolta vai ser reprimida pelo governo central. E uma das mais famosas rebeliões escravas que você teve em Roma foi a rebelião de Espartacus, que virou filme, virou série. E muitas vezes essa figura se mistura muito com a fantasia. O Espartaco era um escravo, junto com outros, eles conseguiram se organizar e formar um exército de resistência à sociedade romana. Acredita-se que no ano de 73 a.C., eles tinham 80 mil escravos que foram liderados pelo Espartaco em batalha. E o exército vai demorar 2 anos para ser derrotado pelo Império Romano. Eles vão vencer inúmeras batalhas ali na Península Itálica. Isso vai complicar a situação dos romanos. Isso era uma afronta a essa sociedade que estava conquistando o mundo. Um exército de escravos, um exército de conquistados vai peitar a República Romana. A sociedade romana vai passar por uma série de transformações antes, durante e depois das conquistas militares, que vão levar à mudança, ao acesso dos plebeus à política, a questão também do acesso à terra e tudo mais, ou pelo menos a tentativa disso, e a entrada massiva de escravos na economia romana, e como a sociedade romana ficou dependente da escravidão. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, a sua dúvida. Isso vai gerar engajamento, eu vou ficar muito feliz com isso. E por favor, compartilha com pelo menos um amigo seu que não conhece o trabalho do canal, que eu vou ficar muito mais agradecido com vocês. É isso, gente. Então lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.